Para gravar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, poder estar em Tua presença aqui com os Teus filhos para estudar a Tua palavra. Peço que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento. Fala comigo, me usa como instrumento de voz, me dá sabedoria, dá graça aos Teus filhos para entenderem, Pai, aquilo que vai ser falado aqui, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. A gente parou na 11 semana passada. Leia para a gente a 12. Aqui na ordem, aqui está... Muito bem. Então tá, o fato de que Deus é justo é a razão por que nós podemos confiar no Senhor. Claro que também ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele tudo isso é maravilhoso. Mas é o fato de que ele é bom e de que ele é justo que torna a relação de confiança não só absolutamente possível, como necessária. Nós temos que confiar nele porque ele é bom, porque ele é justo, ele nunca falha num julgamento, ele nunca tem uma má intenção contra nós, um desejo de nos destruir, de nos machucar, de nos fazer o mal. Não, Deus só tem boas intenções, porque ele é um Deus bom. E Deus é justo em tudo que ele faz. Ele nunca vai nos injustiçar. Então vamos lá. Salmo 89, versículo 14. Pode ler para a gente, por favor. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Pronto. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante. Então, quer dizer, a base do governo de Deus, a forma como Deus governa, o fundamento da forma como Deus lida com as suas criaturas é a justiça e a bondade. Certo? É o que está no texto. Justiça e misericórdia. Então vamos lá para 13. Leia aí para a gente, Deco, por favor. O que significa dizer que Deus é bom? Significa que Ele próprio é o bem absoluto e supremo. E Ele compartilha de seu próprio bem com todas as suas criaturas. Que a sua vontade revelada é o que determina que é bom. Que suas criaturas façam o que Ele amou. Muito bem. Tá, então veja só. Quando nós falamos que Deus é bom, primeira coisa que a gente quer dizer é que Deus é o bem absoluto. Então, não existe nada fora de Deus que você está comparando com Deus e falando, olha, Deus é bom porque Deus está aqui de acordo com esse padrão externo. Não. Deus se mede por si mesmo. Ok? Deus se mede por si mesmo. Qual é o padrão de bondade? O que determina que uma coisa é boa? A própria natureza de Deus. Deus é bom, certo? Na sua própria natureza. Ele é o bem absoluto. O que é uma coisa absoluta? Vamos pensar no absoluto como uma coisa diferente do relativo. Uma coisa relativa é uma coisa que é o que ela é em relação a outra coisa. Então, por exemplo, se eu falar assim, olha, a Isa é baixinha. Baixinha com relação a quem? É relativo esse negócio de que ela é baixinha. Se você estiver comparando ela com o Deco, ela é baixinha. Mas se você estiver comparando ela com a Maria, não, daí já ela é alta. Você entendeu? Então, assim, a, a, uma coisa absoluta já não tem. Ela é o que ela é em si mesma, não com relação a qualquer outra coisa. É quando você diz, por exemplo, olha, se você falar R$ 1 é dinheiro, isso é uma coisa meio que absoluta, né? R$ 1 é um dinheiro, acabou, é um dinheiro, é isso que ele é. Se você falar R$ 1 é muito dinheiro, aí isso daí já é relativo. Depende. Ele é muito dinheiro com relação a quê? Com relação a 1 centavo? Tá, com relação a 1 centavo, R$ 1 é muito dinheiro. Com relação a R$ 100, R$ 1 é pouco dinheiro.
Deus, ele não é bom de forma relativa. Ele é bom de forma absoluta. Ele é bom porque ele é bom, ponto. Agora, você pode, por exemplo, falar de uma coisa boa de forma relativa. Ah, fulano é bom. Aí alguém fala, bom nada, ele é ruim nisso, ele é ruim naquilo. E você fala, não, mas ele é melhor do que o que tinha antes. Então, às vezes você pode falar de bom de forma relativa, mas nunca de Deus. Deus é bom de forma absoluta. Pessoal, acho que alguém está com o áudio aí aberto, o microfone aberto, e é por isso que está dando essa interferência. Muta, e aí quando você for falar, você desmuta e depois muta de novo, tá bom? Deus, ele é bom de forma absoluta, ele é bom em si mesmo, ele é bom na sua própria natureza. Supremo, por que ele é o bem supremo? Porque não existe nenhum bem maior do que o próprio Deus. Deus é o bem máximo. Se alguém vai falar assim, olha, eu quero buscar coisas boas, ótimo, isso é um passo ótimo, mas coisas boas, elas apontam para um bem maior do que elas. E se você for para uma coisa melhor do que aquela coisa boa, ela ainda vai apontar para um bem maior do que ela. E se você for seguindo essa escala, você vai chegar num bem que está acima de todos os outros bens, que é bom acima de tudo. E o bem é o próprio Deus, é o bem absoluto e o bem supremo. Além disso, quando nós falamos que Deus é bom, nós queremos dizer que ele compartilha desse bem, que é com todas as suas criaturas. Deus, ele cria, ele sustenta, ele abençoa, ele cuida, ele protege. Tudo isso é o compartilhar da bondade de Deus com a sua criatura. Também, quando nós falamos que Deus é bom, nós queremos dizer que a sua vontade revelada é o que determina o que é bom que as suas criaturas façam. Então, para mim, o que é bom é aquilo que Deus disse para eu fazer. E o que Deus disse para eu fazer é o que está escrito nesse livro sagrado. Aqui eu tenho o guia certo do que realmente Deus revelou que eu deva fazer, que eu deva viver. Então, Deus ser bom significa que tudo aquilo que mandou você fazer é bom. Deus não vai mandar você fazer uma coisa ruim. Se você falar assim, olha, mas se eu fizer isso aqui que a palavra de Deus manda, e se eu tiver errado, não tem como você errar quando você está obedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é boa. Não tem como você fazer o mal ao mesmo tempo que você está obedecendo a palavra. Tudo que Deus mandou você fazer na palavra é bom. Vai e faça. E por último, Deus é bom porque Deus é amor. Vamos lá para os textos bíblicos? Marcos 10, 18. Lê para a gente aí, Deco, por favor. Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão que é Deus. Aqui Jesus está dizendo, olha, Deus é o bem absoluto. Ninguém há bom exceto Deus. Então, tudo aquilo que tem de bom numa criatura veio de Deus, porque só Deus é bom. É o que Jesus acabou de dizer. Não existe ninguém bom, não existe nada bom além de Deus. Tudo que tem de bom nas criaturas foi dado por Deus. Agora, só um parêntese, Jesus não está dizendo aqui para essa que não é Deus, tá? O que ele está dizendo para essa pessoa é: você está me chamando de bom porque você confessa que eu sou Deus? Ou você está me chamando de bom porque você quer me bajular para eu te dar uma resposta bonitinha depois da pergunta que fez? Esse texto, Jesus está dizendo, ó, Deus é bom. Se você está dizendo que eu sou bom, então talvez você esteja querendo dizer que eu sou Deus. Ou talvez você esteja querendo me bajular. O texto, porque esse aqui não é o ponto principal. O que eu quero que você guarde desse versículo é que Deus é o bem absoluto. Só Deus é bom. Não tem nada fora de Deus que seja bom para Deus se comparar.
tudo é bom de forma relativa. Deus é bom de forma absoluta. Ele é bom em si mesmo. Vamos para o próximo versículo. Salmo 145, 9. Leia para a gente, Dadá, por favor. Você tem que tirar o mute aí. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Esse aqui, pessoal, é lindo, é tremendo e é para encher o nosso coração de alegria e esperança. Deus é bom para com todas as suas criaturas. Todas. Todas, 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 todas. Deus é bom para todos. As suas misericórdias são para com todos. Então, essa ideia de que Deus ele tem um grupo de pessoas para quem ele decidiu ser bom, dar a salvação e trazer elas para a fé. E para as outras pessoas, Deus é até bonzinho, mas não tão bom assim, porque ele dá para elas algumas coisas boas, mas não o suficiente para que elas sejam salvas. Essa ideia não é o que está sendo revelado nesse texto. Nesse texto, Deus é bom para com todas as suas criaturas, ele não faz acepção de nenhuma, ele estende misericórdia para com todas elas, misericórdia verdadeira, misericórdia real, misericórdia que pode levar cada uma delas a ser salva. Então, toda a humanidade vive e recebe dessa bondade de Deus. Mesmo os incrédulos, mesmo os ímpios, mesmo os infiéis, recebem dessa bondade de Deus. Então, às vezes, por isso que você consegue, às vezes, olhar para fora do cristianismo e encontrar coisas boas. A gente não é obrigado a só ver coisa ruim fora do cristianismo. Você não é obrigado a isso. Por quê? Porque Deus é bom para com todos. Então Deus tem abençoado pessoas fora do cristianismo também. É claro que o objetivo final é salvar essas pessoas e trazer elas para a fé. Ok? Tá. Então, óbvio que a fé é melhor do que a não fé. Certo? Ser cristão é melhor do que não ser cristão, mas isso não significa que eu não possa olhar, às vezes, para uma pessoa que ainda não se arrependeu, que ainda não se converteu, e identificar na vida dela coisas boas que Deus tem feito. Por isso que sim, às vezes Deus livra um ímpio de um acidente, às vezes Deus cura um ímpio de uma doença, às vezes um ímpio pode ter dons maravilhosos, pode ser capaz de falar belas palavras, escrever belos poemas, construir belas construções, até mesmo compor bonitas canções. Por quê? Porque Deus é bom para com todos e Deus dá seus dons para todos. Ele abençoa todos. Se a pessoa está usando aquele dom, aquela dádiva, aquela bênção que Deus deu de forma correta para a glória de Deus, aí já é outra história. Nem sempre as criaturas respondem com a devida gratidão pelas bênçãos dadas pelo Senhor, certo? Mas o fato é que Deus tem enchido o mundo de bênçãos. E você sai por aí e muitas vezes vê essas bênçãos na vida das pessoas e fala: meu Deus, olha como o Senhor é bom. Deus é bom para com todos, até mesmo com aqueles que não são ainda evangélicos, ainda não chegaram ao conhecimento da salvação. Vamos lá, o próximo versículo, Miqueias 6, versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a equidade e andes humildemente com o teu Deus. Tá, veja só, aqui o profeta já está revelando, certo? Que o que você precisa saber para fazer o bem
para fazer o que é bom na sua vida já está contido na vontade revelada de Deus nas Escrituras. O que é que você precisa fazer para agradar a Deus? O que é que você precisa fazer para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom amigo, para ser um ser humano bom? É só cumprir o que ele já falou. Ouça a palavra de Deus e faça o que o Senhor mandou. Pronto, vai dar certo. É isso que é bom. Não adianta, porque às vezes a gente quer inventar moda, a gente quer enfeitar, entendeu? E não é para enfeitar, é para fazer aquilo que o Senhor mandou. Vocês lembram a situação quando Saul está voltando lá da guerra com os amalequitas e ele traz aquele monte de despojos e riquezas que ele conseguiu na guerra, só que Deus tinha mandado ele trazer castigo sobre os amalequitas, não era para trazer riqueza. E aí, quando ele está voltando, Samuel fala para ele: Você fez o que Deus mandou? Aí Saul fala: Fiz sim, fiz sim. Aí Samuel fala: Mas o que é esse balido que eu estou ouvindo aqui, desses animais que você trouxe do despojo? E aí Saul fala: Não, não, mas isso aqui eu trouxe só para a gente, né? É para fazer uma oferta ao Senhor e tal. Ele quis enfeitar o pavão, trazer uma, né, melhorar um pouquinho, que aquilo que Deus tinha mandado não era exatamente tão bom, a ideia dele era melhorar um pouco a ordem de Deus. E aí o que é que Samuel fala para ele? Olha, obediência é melhor do que sacrifícios. O que Deus queria era que você fizesse o que ele mandou, não que você inventasse. Então, pega a palavra de Deus, pega aquilo que Deus mandou, aplica na sua vida e você vai fazer a vontade de Deus. Ele já revelou para você o que é bom. Ele já revelou para você o que é certo. Nós temos que tomar bastante cuidado para sempre julgar as nossas ações de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com os valores do mundo, nem de acordo com as nossas ideias pessoais. Nada disso. Julga de acordo com a palavra do Senhor que você não vai errar. Vamos lá para o próximo versículo, 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Veja, faz parte da própria essência de Deus amar. E amor, na Bíblia, é um sentimento. Claro, existe uma parte do amor que é um sentimento, existe uma parte do amor que é um desejo, existe uma parte do amor que é uma intenção. Mas o crucial do amor nas Escrituras, esse amor, pelo menos, que João está dizendo aqui na carta, que Deus é uma verdadeira boa vontade para com a pessoa amada. É um desejo de Deus de que a pessoa amada seja feliz, tenha o bem. Ele deseja o bem para a pessoa amada. Então, Deus é amor significa que faz parte da essência de Deus esse desejo, essa boa vontade, esse beneplácito, esse bom prazer de Deus de fazer o bem para o outro, de abençoar o outro, de melhorar a vida do outro, de fazer o outro feliz. É óbvio que isso tem, claro, uma implicação para a doutrina da Santíssima Trindade, para a verdade da Trindade, né? Faz parte da essência de Deus ser amor. Então ele está sempre amando alguém. A quem que ele amava antes de criar o universo, né? A quem o Pai amava, a quem o Filho amava, a quem o Espírito amava. Mas vamos deixar isso para outra aula, né? Vamos tratar agora só da essência de Deus que é amor. Então, existem sim, Deus é um ser simples, então os atributos de Deus são, num certo sentido, ele mesmo. E você pode dizer, por exemplo,
que a justiça de Deus é o amor de Deus, que o poder de Deus é o amor de Deus, que a verdade de Deus é o amor de Deus. Mas você não encontra nenhum versículo dizendo Deus é poder. Você encontra muitos dizendo que Deus é poderoso. Você encontra um dizendo que Deus é amor. Aliás, você encontra dois, porque não é só o versículo 8. Se eu não me engano, o versículo 16 repete a mesma frase, que Deus é amor. Né? Então, quem está aí em 1 João, confirma para mim, faz um joinha, se é o versículo 16 mesmo que repete que Deus é amor. Então, duas vezes nas Escrituras, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, faz parte do próprio ser de Deus esse desejo dele de abençoar, de fazer o bem, de tornar feliz, de compartilhar essa bondade dele com as suas criaturas. Vamos lá para a próxima pergunta. Quem lê aí a 14 para a gente? Eu acho que é o Daniel. Como Deus transmite bem às suas criaturas? Deus transmite bem por meio de sua providência, misericórdia e paciência. Tá, então veja, aqui tem muitas coisas que a gente poderia falar. Eu coloquei 3 como um resumo para a gente conseguir conversar sobre isso com uma certa facilidade, tá? Então, a providência, a misericórdia e a paciência. São formas que Deus transmite o bem às suas criaturas. É claro que a gente poderia falar também da criação, a gente poderia falar sobre outras coisas. Mas essas 3 é só um resumo, tá? Para a gente conseguir entender. Lê a 15 para a gente aí, Isa. Como através da providência, sustentando a existência, a vida e qualquer bem que as criaturas tenham. Tá. Então aqui são várias coisas que Deus faz através da providência. Na providência, o que é que Deus está fazendo na providência? Ele está compartilhando a bondade dele, certo? Que é uma forma de compartilhar a bondade dele. Deus está nos fazendo participantes da bondade dele de alguma maneira. Bom, na providência, o que nós queremos dizer é que Deus está sustentando a existência, a vida e qualquer bem que as criaturas tenham. Esse bem aqui não é o bem material, o carro, a roupa, o chinelo, a carteira, não. Esse bem aqui são todas as coisas boas, elas não precisam ser materiais. Pode ser inteligência, pode ser o amor, pode ser a amizade, pode ser coisas imateriais, mas são coisas boas, são bens que Deus tem dado às suas criaturas, tá? Então vamos lá. Ele sustenta a existência delas. Elas existem porque elas continuam participando de alguma forma dessa bondade de Deus que está sustentando a existência delas. Elas continuam vivas por causa da providência de Deus que mantém elas vivas. Respirando, falando, andando, conversando, pensando, trabalhando, estudando, construindo, destruindo, fazendo bem, fazendo mal, fazendo o que é certo, fazendo o que é errado. Deus, na sua bondade, continua sustentando a existência e a vida das suas criaturas. Certo? E dando para elas os bens que elas possuem. As habilidades, os dons, as capacidades. Tudo isso é essa bondade de Deus na vida das suas criaturas. Então, esse é um ponto importante da providência divina. Não tem nada acontecendo, não existe nada no universo que não seja sustentado por Deus, de alguma forma, certo? Não existe nenhum ser vivo, espiritual ou material existente no universo a parte da providência de Deus que sustenta a sua existência e a sua vida. E não existe nenhum bem que nenhuma criatura possua que não seja sustentado por Deus. Tá? Então vamos partir
desse ponto. Vamos para o versículo, Mateus 6, versículo 26, para você entender a beleza disso. Olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. A vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? Veja só, aqui o que Jesus está falando, olha, veja, sabe aquele passarinho que pousou na tua janela, né? Tem aquela musiquinha, né, do passarinho que pousou na janela e tal, e, e aí, vocês não conhecem aquela música que fala assim, Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Essa música começa com a história de um passarinho que veio e cantou isso pro cara, né? Aquele passarinho que vai lá, pousa na sua janela, vai embora, e você, meu Deus, Gente, eu acabei de cantar e eu tô lembrando, tá gravando e eu vou colocar no YouTube pra Maria e o Janilson ouvir depois. Tomara que só a Maria e o Janilson ouçam. Agora, esse passarinho, ele come, ele tem um ninho, ele bota os ovos dele, ele choca os ovinhos dele. Você nem vê ele nascer, não vê ele morrer, nunca se preocupa com o que ele vai comer, onde que ele está dormindo, mas Deus se preocupa com ele e cuida dele. Deus poderia falar isso sobre todos os outros seres, não só sobre os passarinhos, ele poderia falar sobre os leões, sobre, os chimpanzés, sobre o mico-leão-dourado, a samambaia na Mata Atlântica, qualquer ser. Você já se preocupou se alguma planta lá na floresta amazônica está bem regada, se ela recebeu adubo suficiente para crescer? Mas Deus cuidou dela. Se ela cresceu é porque Deus deu adubo, Deus deu água, Deus deu sol, Deus deu vida, Deus cuidou. Agora o que Jesus está falando é o seguinte, olha, se Deus se preocupa em cuidar, em proteger, em sustentar uma samambaia, um passarinho, um mico-leão-dourado, ele não vai cuidar de você? A bondade de Deus na providência significa que Deus sustenta a existência, a vida e todos os bens que as suas criaturas possuem. Deus sustenta você. Deus sustenta a sua existência, a sua vida e todos os bens que você possui. E todas as criaturas. Você nunca se preocupou muitas vezes, mas Deus cuida delas. Outros seres humanos, de outras culturas, de outras línguas, de outros lugares, de outras... tudo. De outras épocas. Deus sustenta a existência, a vida e todos os bens que eles possuem. E você está incluso nessa providência de Deus. Cada detalhe da sua história está sendo trazido pela bondade de Deus. Vamos lá para a próxima questão aqui, é 16. Leia aí para gente. Ah, não, é 16, é isso mesmo, é 16. Como por sua misericórdia, oferecendo perdão para os pecadores. Agora, a misericórdia de Deus é uma palavra também muito ampla mesmo. Muita coisa a gente poderia falar sobre a misericórdia de Deus. Mas aqui o aspecto importante para o nosso estudo é como a misericórdia de Deus está dentro desse projeto de Deus de perdoar pecadores. Pecadores que se arrependem recebem perdão. Porque Deus é misericordioso e faz parte dessa bondade de Deus de querer salvar aquelas pessoas que não merecem em múltiplos aspectos. Inclusive, não merecem porque elas traíram ao Senhor, porque elas se rebelaram contra Deus, desobedeceram ordens claras de Deus e fizeram o que era mal, e dessa forma se alinharam com o inimigo de Deus.
mas Deus se dispõe a perdoar pecadores. Nada na justiça obriga Deus a perdoar ninguém. Você entende? Deus perdoa por pura misericórdia. É uma misericórdia livre, é uma graça livre de Deus que decide oferecer perdão aos pecadores. Vamos lá para o versículo, está em Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estando nós o quê? Mortos, em pecados, em ofensas. Então aqui claramente se trata de uma misericórdia de Deus. Não é que nós chegamos até Ele com um monte de coisas boas para falar assim, ó Deus, eu trouxe aqui um monte de coisas que eu fiz, boas obras, né? Pessoas que eu ajudei, para convencer o Senhor a me perdoar dos meus pecados. Não. Eu chego diante do Senhor morto, em pecado, e Deus misericordiosamente me perdoa. Graciosamente me perdoa. Pela graça sois salvos, ou seja, por essa bondade de Deus que deseja salvar, perdoar, levar para o céu, purificar, dar vida nova para pessoas que pecaram, para pecadores, pessoas que fizeram mal, pessoas que fizeram errado, mas que se arrependeram e Ele quer agora compartilhar da bondade dele para com elas. Então, a providência, a misericórdia, e tem mais uma. Vamos lá. Lê 17 para a gente. Como por sua paciência, não tendo pressa para punir os pecadores e dando tempo para que se arrependam. Olha aí. A paciência de Deus, ela é uma forma de Deus compartilhar a bondade dele. Em que sentido? Ele não tem pressa para punir os pecadores. Ele não tem pressa. Você tem vários textos bíblicos que falam sobre essa paciência de Deus. Ele demora para punir um pecador, mas ele é pronto a perdoar quando há arrependimento, quando há, né, conversão. Então, veja, Deus não é que Deus não pune pecadores. Não é isso. Não é que Deus não pune. Deus pune. Mas ele não tem pressa para punir. Ele quer dar tempo para o pecador se arrepender. E muitas vezes, quando Deus pune, ele não pune já de uma vez com o inferno, a condenação eterna. Ele pune aquele pecador primeiro com punições mais leves, justamente para despertar o arrependimento na vida dele. Então, às vezes, você vê, por exemplo, se você lê o livro de Juízes, eu não sei qual de vocês já leu esse livro de Juízes na Bíblia, mas ali você vai ver várias vezes o mesmo ciclo se repetindo. O povo de Israel trai o Senhor, peca, Deus levanta um inimigo externo, uma nação que invade Israel, maltrata o povo sofre debaixo de uma opressão internacional. O povo se arrepende por causa daquele sofrimento, pede perdão, clama ao Senhor, Deus envia um libertador, eles ficam livres daquela punição, passa um tempo, eles fazem a mesma coisa de novo. Deus envia outra nação opressora, eles se arrependem, clamam misericórdia, Deus envia um libertador, e você vê isso acontecendo várias vezes na história de Israel. Deus envia uma punição, mas não uma punição severa, final e eterna. Uma punição
temporária, mais fraca, mas ainda assim sofrida, para conduzir o povo ao arrependimento. Chega depois, mais tarde, na história de Israel, quando você vai ler lá nos profetas, você vê que o povo começa a não se arrepender mais. As punições de Deus vêm, eles não se arrependem, Deus manda mais punições, punições mais severas, mas ainda não permanentes. E eles não se arrependem. Deus envia mais punição até que chega um ponto que a punição não já tem que ser uma coisa mais dura. E aí Deus manda eles de volta para a Babilônia, manda eles para o cativeiro e tal. Então tudo isso significa para nós o que? Olha, Deus, ele vai nos dando tempo. E muitas vezes ele está sendo paciente com a pessoa. Você fala, meu Deus, por que o senhor já não puniu aquele fulano? É porque Deus está tendo paciência. Deus está tendo paciência, Deus está dando tempo para ele se arrepender. Às vezes acontece uma coisa errada na vida dele, depois acontece uma coisa pior, ele não se arrepende, vai acontecendo coisas piores, até que chega uma hora que Deus fala, olha, essa pessoa aqui, ela realmente, ela não quer se arrepender. Então, daí Deus endurece ela, né? Ou leva ela para a condenação eterna. Veja, isso é uma manifestação da paciência de Deus. Não é para nós julgarmos, não dá para a gente saber, não é todo sofrimento que acontece na nossa vida que é necessariamente uma punição por um pecado que a gente está cometendo, certo? Então, vamos com calma. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, admitir que na Bíblia existe sim a possibilidade de haver punições nessa vida como formas que Deus usa para conduzir uma pessoa ao arrependimento. E às vezes a pessoa aproveita, nem sempre os pecadores, aliás, não são famosos por se arrependerem com facilidade, né? Por entenderem que, olha, não, eu preciso mudar a minha postura, né? Os pecadores são famosos por serem teimosos, né? A Bíblia diz dura serviço, pescoço duro, difícil de abaixar a cabeça, difícil de admitir que está errado. Mas Deus vai pacientemente ali lidando com aquela pessoa, entendeu? Dando tempo para ela se arrepender. Vamos ler lá o versículo que está em 2 Pedro 3, verso 9. Leia para a gente. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Todos. Então Deus é paciente e longânimo e dá tempo. Dá tempo para as pessoas se arrependerem. Nem sempre as pessoas aproveitam esse tempo, usam esse tempo de forma oportuna. Às vezes elas gastam o tempo que Deus deu com mais pecado. Mas isso não revela nada sobre Deus, revela sobre elas. Certo? Isso deixa mais notório o quão pecadoras e ímpias e más elas são. Deus continua sendo bom e justo e gracioso e concedeu tempo para elas se arrependerem. Então vamos lá para 18. O que significa dizer que Deus é justo? Significa que Deus sempre dá a cada um o que lhe é devido. Então Deus não vai tratar ninguém de forma injusta. Deus não vai dar para ninguém um castigo maior do que ela merece.
qualquer pessoa que for punida por Deus vai ser punida por Deus de forma justa. Agora vamos lá dar uma olhada no texto bíblico. Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Todos os caminhos do Senhor são justos. Tudo que ele faz é justo. Não, ele não deve nada para ninguém. OK? Deus não trata ninguém de forma injusta. Vamos lá em Romanos 2, versículo 6. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber. Então, Deus vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Veja, cada um é individualizado. É individualizado. Deus é justo. Ele não trata ninguém só por categoria. É individualizado. Por quê? Porque ele é Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que cada um merece. Ele sabe todas as obras, todos os pensamentos, todas as intenções do coração de cada pessoa. Então, quando ele julga alguém, ele não precisa consultar o delegado, as testemunhas. Ele é testemunha ocular. Ele viu, certo? O juiz é a testemunha ocular. Ele sabe, ninguém vai enganar ele, ninguém vai esconder nada. Aliás, ele sabe melhor do que eu o que eu fiz. Ele sabe melhor do que você o que você fez. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então, quando Deus for julgar um ser humano, ele vai julgar esse ser humano com base em cada uma das obras, tanto dentro as que ele fez dentro da cabeça dele, do coração dele, quanto as que ele fez com as mãos dele, com os pés dele, aquelas que ele lembra, aquelas que ele não lembra. E Deus vai julgar com perfeita justiça. Ninguém vai estar lá na condenação eterna, no inferno, sofrendo uma punição maior do que ele mereça. E nem menor. E aí você vai falar assim, mas e as pessoas no céu? As pessoas no céu pecaram também. Elas mereciam o inferno. Como que Deus pode ser justo e salvar pecadores? Veja, todas as pessoas que estão lá no céu estão lá por mérito. Não delas, ok? Não é o mérito delas. Mas elas estão lá por mérito. Mérito de Cristo. Cristo tem o mérito. Então, essas pessoas pagaram, a dívida que elas fizeram foi paga. Não foi elas que pessoalmente pagaram, mas Cristo pagou pelo pecado que elas cometeram. E elas receberam essa dádiva da graça de Deus pela fé. E agora, quando elas vão para o céu, quando elas vão para a presença do Senhor, quando elas são finalmente libertas de toda a presença do pecado na vida delas, isso é justo porque isso foi merecido. Não por elas, por Cristo, mas foi merecido. Então Deus é sempre justo e ele dá a cada um segundo o que merece. Vamos lá agora na 19. Posso contar uma presença? Claro, claro, pode falar. Se a gente estiver conversando com o meu cantor, ele usar esse versículo para argumentar a teoria de que a salvação por obras. Eu acho difícil ele usar isso. Eu acho difícil. Mas se ele usar, você vai ter que contra-argumentar de uma maneira sábia, amorosa, óbvio, né? Num diálogo amigável, não vai fazer disso uma briga. Mas você vai ter que chamar a atenção dele para textos como os que a gente leu em Efésios 2, 4 e 5. Estando nós mortos em pecados e ofensas, né?
nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E você vai ter que lembrar ele que as boas obras que nós fazemos são importantes, tem lá o seu mérito, mas o mérito das boas obras é da graça. Ou seja, eu só faço boas obras hoje porque Cristo me salvou e Cristo está fazendo boas obras em mim. Então, quando eu entro no céu, existe um mérito. Qual mérito? O mérito de Cristo. É a obra de Cristo que me salvou e é a obra de Cristo que operou em mim. Então, embora seja verdade esse versículo que Deus vai dar a cada um segundo as suas obras, também é verdade que pela graça sois salvos, e também é verdade que as boas obras que nós fazemos por causa de Cristo em nós. Então a glória é toda dele. Isso é uma coisa importante que o André trouxe, porque às vezes os protestantes eles erram em pensar que boas obras não têm valor algum. Elas têm valor. Elas só não têm valor no quesito de ser a causa do perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados é causado por uma boa obra. E essa boa obra não é nossa, é de Cristo. Certo? Agora, uma vez que nós fomos perdoados e regenerados, o Espírito Santo está em nós e ele nos capacita a fazer boas obras. E agora nós somos sim capazes de fazer coisas boas por causa da presença de Jesus em nós, que nos dá nova vida e nos capacita a amar o próximo, a servir o próximo, a fazer o bem, a falar a verdade, a cuidar dos necessitados, a ser bons seres humanos dentro do contexto que a gente está vivendo. Então é claro que boas obras têm valor, é claro que você precisa ser uma boa pessoa, é claro que você precisa fazer o bem. A Bíblia fala para você abundar em boas obras. Mas essas boas obras não são a causa do perdão dos seus pecados. A sua salvação, o perdão dos seus pecados é causado pela boa obra de Jesus. Jesus fez a obra que causou o perdão dos seus pecados. Essas boas obras que estão em você são as boas obras de Jesus em você. Agora que você foi perdoado e regenerado, ele te, ele te dá capacidade, força e graça para você ir lá e fazer a coisa certa. Então, enquanto você era escravo do pecado, nada que você fazia era realmente bom. Mas agora que você é escravo de Cristo, você pode fazer coisas realmente boas. Você pode realmente amar a Deus, você pode realmente amar o próximo e fazer o que é certo. Pode e deve, e precisa, e é necessário. Porque as boas obras agora do cristão são frutos de uma vida renovada, de uma vida regenerada. E Jesus disse o quê? Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, uma pessoa verdadeiramente regenerada vai produzir boas obras. Ela vai produzir amor a Deus e amor ao próximo. Ela vai abandonar velhos hábitos, ela vai abandonar velhas práticas de pecado e ela vai se render a Cristo. Então, sim, você precisa ser um cristão frutífero. Não, as suas boas obras não são a causa dos seus frutos, da sua salvação, certo? As suas boas obras são o fruto da sua salvação. A causa da sua salvação é Cristo e a obra que ele fez na cruz do Calvário. Eu acho que isso seria uma resposta mais completa aí para se você tivesse uma situação dessa. Mais uma pergunta aí? Pode falar, Daniel. Então, o que fica às vezes no ar fica uma dúvida pesando no sentido de que, por exemplo, eu não preciso de boas obras para ser salvo, porque Cristo veio pagar pelos meus pecados, eu estava já condenado. E a partir do passo pela morte e ressurreição de Cristo na fé, que não é ainda literal, você ainda vai se precisar literalmente, mas pela fé e esperança eu sou salvo.
e feito nova criatura para as boas obras. E eu entendo, assim, não seria as duas coisas ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que Deus é quem efetua em nós, tanto querer realizar segundo sua boa vontade, também não é a nossa escolha, porque se somos punidos por aquilo que fazemos, se aquilo que plantamos vamos colher, não tem também uma questão de escolha nossa, tipo, ele efetua essa vontade, aí eu escolhi me sujeitar à vontade dele, ele efetua também o realizar. Mas eu também posso escolher não obedecer. E aquilo que eu escolho me traz uma consequência ou não, porque eu tenho que escolher. Quando você fala de salvação, geralmente a gente divide ela em dois aspectos. Um aspecto justificação e um aspecto santificação. A justificação é o perdão dos pecados. Ok? É simplesmente Deus falar, eu te perdoo. A santificação é uma obra de Deus, uma obra contínua do Espírito Santo, em que você começa a vencer a presença do pecado em você. Certo? A justificação é um ato completo de Deus. Deus não perdoa você aos poucos. Deus não perdoa você de partes em partes. Ele te perdoa. Ele perdoa, ele rasga o escrito de dívida. Quando ele perdoa um pecador, ele perdoa esse pecador com base na obra de Cristo. Cristo morreu por você e ele pagou o preço dos seus pecados. É por isso que agora Deus perdoa você. Deus perdoa você porque ele decide não cobrar de você a dívida do seu pecado. E ele se satisfaz com o pagamento que Cristo fez na cruz do Calvário. Nisso não existe absolutamente nenhuma obra humana. Nada. Nada, nada, nada. É tudo da graça divina. A única coisa que você faz é receber. Aí agora você pode chamar essa decisão aí de dizer, olha, eu recebi. Então eu fiz alguma coisa porque eu recebi. Por outro lado, você pode dizer assim, olha, eu só recebi porque Deus, na sua bondade e na sua graça, na sua misericórdia, me deu. Então, se existe algum mérito em você receber? Não. Não existe mérito nenhum em receber o perdão dos pecados. Por quê? Porque se o perdão é baseado na obra de Cristo, receber não existe mérito nisso. Agora, é claro que depois que você recebeu de Cristo perdão dos pecados e Deus deu vida nova para você, existe um esforço positivo da sua parte para cultivar essa vida nova, entendeu? E aproveitar esse perdão de pecados que você recebeu. Então, não existe nenhuma boa obra que eu faça para receber o perdão. O perdão é dado sem boa obra nenhuma. Ok? Esse é um aspecto da salvação que não tem nenhum tipo de mérito humano. O aspecto da santificação exige sim uma ação da minha parte, uma decisão constante, um trabalho, um esforço constante de oração, de jejum, de consagração, de abandono do pecado, certo? Então tem obras
que eu praticava, que eu abandono, e muitas vezes eu sinto vontade de voltar àquelas coisas erradas, e eu luto comigo mesmo, mortifico a minha carne para não voltar para aquelas obras. E eu me esforço nesse trabalho. E é claro que eu estou trabalhando, mas veja, até nesse trabalho, ele não é só meu, não sou só eu trabalhando, porque é Deus que opera em nós tanto querer como efetuar. Então existe uma operação de Deus em mim para que eu tenha força para lutar contra o pecado, para que eu tenha força para vencer. E aí isso, ele é meio processual, é meio que um tempo em que você vai lutando contra esse pecado, você vai, às vezes, galgando mais profundidade nessa vida nova com Deus. É diferente do perdão. O perdão não é parcial, não é dado em parcelas. O perdão é dado de uma vez. A santificação ela vai sendo operada em cooperação com você. Você vai ali lutando contra o pecado e a graça de Deus vai te habilitando, te capacitando para essa luta. Agora a questão é a seguinte: se o perdão foi dado só por causa da obra de Cristo, quando eu chegar no céu e eu estiver lá no céu completamente salvo, veja, eu não vou ter sido salvo por causa do meu esforço ao longo do processo de santificação. Eu vou ter sido salvo por causa da obra de Cristo na cruz que me trouxe o perdão. Porque mesmo se eu trabalhasse, me esforçasse a vida inteira pela santificação, eu nunca seria capaz de pagar a dívida que eu adquiri com o pecado. Você entende agora? Mesmo com todo o meu esforço, eu não poderia pagar essa dívida, ela era muito grande. Só a obra de Cristo justifica a Deus em me perdoar e me aceitar no seu céu glorioso. Então a salvação ela é unicamente pela graça, porque só o perdão de Deus é que me capacita para caminhar. Quando eu faço boas obras agora, essas boas obras cooperam sim. Deus dá galardões, Deus abençoa, Deus recebe essas boas obras e ele recompensa essas boas obras no céu, na vida eterna. Mas ele recompensa essas boas obras porque eu fui perdoado. Porque se eu não tivesse sido perdoado, eu não tinha boas obras para recompensar. Você consegue perceber a questão aqui? Então, as boas obras têm o seu lugar na salvação, mas não como causa do perdão dos pecados. Elas têm o seu lugar na salvação como um processo de santificação, de receber o galardão do Senhor e de frutificar aquilo que nos foi dado, que é o perdão dos pecados, que é totalmente gratuito. Mas isso aí eu entendo. É mais no sentido que se está assim, diante do ímpio, de alguém que a gente, que nem eu, esses dias mesmo eu estava conversando esses anos com alguém que questiona o tempo das coisas. E é mais nesse sentido de, tipo assim, daquilo que eu vou construir sobre Cristo. Porque, se não me engano, tem aquele trecho lá, né? A obra que cada um construir sobre essa rocha, ela vai passar pelo fogo. E se essa obra permanecer, está tudo certo. Agora, se ela vai passar pelo fogo, vai ser queimada. Se for uma obra ruim, vai permanecer, vai ser consumida, vai ser, né? Ainda assim, se aquela pessoa tiver no alicerce, ela é salva meio que pelo alicerce que é Cristo. É. Que consolo que às vezes vem na mente é aquelas provérbios, salmos do Davi, que ali ele mostra que ele enfatiza essa questão da recompensa do justo, a punição do ímpio, porque senão você fica aí, tipo assim, como se fosse algo automático, robotizado, agora então automaticamente eu vou fazer, sabe assim, mas no sentido daquilo que corresponde a mim, entendeu? A minha escolha, a recompensa do que eu escolhi, do que eu faço, do que eu planto, do que eu colher, nesse sentido, já está estabelecido nesse sentido. Vamos fazer o seguinte, guarda isso daí, anota,
E semana que vem a gente volta nesse assunto por causa do horário. Vamos orar para a gente encerrar, pessoal? Desculpa aí que já é 9h09. Eu acabei de olhar no relógio aqui e a Pri veio me avisar que já deu. Tem gente esperando aí para a próxima aula. Então, guarde isso daí e semana que vem, se Deus quiser, a gente volta nesse assunto, tá? E tenta dar continuidade. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu de estudar as tuas santas escrituras. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê graça, sabedoria para viver, meu Pai, na fé da tua justiça, da tua bondade e do teu amor para conosco. Dá-nos, Senhor, meu Deus, uma noite de paz, guarda os teus filhos, que eles tenham uma noite de paz, descansem, um restante de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe. Desculpa aí sair meio com pressa por causa do horário, tá? Amém. Fica com Deus. Paz, tchau, tchau.